E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo na paz? Seguinte, hoje o papo é sério. Hoje o papo é de gente grande. Já pega tua breja, ajeita a cadeira aí, porque hoje vamos falar dos principais times da América do Sul. É isso mesmo que você ouviu. Vamos mergulhar nesse caldeirão de paixão, rivalidade e história, que é o nosso futebol. A gente vai fazer uma lista, e já vou avisando, toda lista é polêmica, toda lista é injusta. Mas a gente vai tentar, na humildade, trazer aqui 5 gigantes que simplesmente param o continente quando entram em campo. É para falar de time que tem camisa pesada, que tem torcida que não para de cantar um segundo e que tem uma sala de troféus que você precisa de um mapa para não se perder lá dentro. A verdade é que falar de futebol sul-americano é falar da essência do esporte, né? Não tem como. Aqui a parada é diferente. É raça, é catimba, é o jogador chorando com o título e o torcedor fazendo loucura para ver o time jogar. É o futebol raiz, aquele que a gente ama, que pulsa nas veias. A Europa pode ter o dinheiro, pode ter o glamour, mas a alma, meus amigos, a alma do futebol mora aqui. É aqui que nascem os craques. É aqui que a Libertadores pega fogo e vira uma verdadeira guerra em campo. No bom sentido, claro. É essa paixão inexplicável que faz um pai passar o amor pelo clube para o filho e que transforma um jogo de futebol em um evento sagrado. Então, a ideia hoje é essa. Vamos dar uma passada por alguns desses monstros sagrados do nosso continente. Vamos falar de história, de títulos que marcaram época e de torcidas que são, literalmente, o 12º jogador. Já vou adiantar que vai ter gente cornetando, vai ter gente falando, faltou o meu time. E tá tudo bem, faz parte do jogo. A caixa de comentários tá aí para isso, pra gente debater, pra gente trocar essa ideia. O importante é celebrar a grandeza do nosso futebol. Então, sem mais enrolação, vamos que a resenha hoje promete ser daquelas. Prepara o coração e vem comigo nessa viagem pelos gigantes da América do Sul. Mete a vinheta aí, diretor. E para começar, não tinha como ser diferente, né? Tinha que ser com ele, o Clube de Regatas do Flamengo. Pô, falar do Flamengo é chover no molhado. É uma coisa de louco. É o time da maior torcida do mundo. E não é da boca pra fora, não. Os caras são uma nação, literalmente. Onde o Flamengo joga, o Maracanã vira a casa deles. E se for em outro estado, parece que eles estão jogando em casa também. É uma paixão que transcende o futebol. É um fenômeno social. A história do clube é recheada de glórias, desde a era de ouro do Zico, com aquele time que encantou o mundo em 81, ganhando a Libertadores e passando o carro no Liverpool no Mundial. Aquilo ali foi poesia, foi arte. E o mais bizarro é que o Flamengo parece que vive em ciclos de domínio. Depois de um tempo meio na baixa, os caras voltaram com tudo nos últimos anos. Montaram um time que, convenhamos, era covardia. Ganharam 2 Libertadores recentemente, Brasileiro, Copa do Brasil, empilharam taças de um jeito que parecia que não ia acabar mais. É um clube que tem uma pressão absurda por vitória, a torcida cobra mesmo, mas quando a fase é boa, meu amigo, não tem nada igual. É ver o Maracanã com 70 mil pessoas pulsando, cantando o jogo inteiro. É uma energia surreal. O Flamengo é gigante. Tem uma camisa que pesa 1 tonelada e uma história que se confunde com a própria história do futebol brasileiro. Simplesmente Flamengo. Agora, a gente cruza a fronteira e aterrissa em Buenos Aires, mais especificamente em La Boca. E aí, meu amigo, o bagulho fica sério. Vamos falar do Boca Juniors. Pô, o Boca é a personificação da raça argentina. É o time do Esto es Boca. O estádio deles, La Bombonera, não é um estádio, é um personagem. Os caras falam que ele não treme, ele late, ou seja, ele pulsa. E quem já viu um jogo lá, sabe que a atmosfera é diferente de tudo. É uma pressão ensurdecedora. A torcida fica em cima do campo, cantando os 90 minutos sem parar. É um caldeirão que intimida qualquer adversário. É o time do povo, com uma identidade muito forte ligada ao bairro de La Boca.
aos imigrantes italianos. E a mística do Boca em competições internacionais é um negócio de maluco, especialmente na Libertadores. Os caras têm um pacto com essa taça, não é possível. Ganharam 6 vezes. É o time do Riquelme, que jogava de terno, flutuava em campo e era o maestro de equipes históricas. É o time do Palermo, o El Loco, que fazia gol de tudo que é jeito. E a rivalidade com o River Plate é simplesmente o maior clássico do mundo para mim. O superclássico para a Argentina. É um jogo que transcende o esporte, envolve política, classe social. É uma loucura. O Boca Juniors é copeiro, é raçudo, tem uma das torcidas mais fanáticas do planeta e um estádio que é um templo do futebol. É impossível fazer uma lista dessas sem eles. E se a gente falou do Boca, tem que falar do arquirrival, né? Não tem jeito. Do outro lado de Buenos Aires, em Núñez, mora outro gigante colossal, o Clube Atlético River Plate. Se o Boca é a paixão e a raça popular, o River é a tradição, a elegância, o futebol bem jogado. São conhecidos como Los Millonários por causa das contratações caras que fizeram lá no início do profissionalismo. O estádio deles, o Monumental de Núñez, é gigantesco, imponente. É o palco onde a seleção argentina joga. É um clube com uma estirpe de realeza que sempre prezou pelo futebol bonito, pelo toque de bola. É uma filosofia que vem de longe, com La Máquina dos anos 40, um dos melhores times de todos os tempos. A história recente do River é uma das mais espetaculares do futebol. Os caras foram rebaixados em 2011, um trauma absurdo, o fundo do poço. E aí veio a era Marcelo Gallardo. O que esse cara fez no River é coisa de cinema. Ele não só tirou o time da lama, como o transformou na maior potência do continente por vários anos. Ganhou 2 Libertadores, sendo uma delas em cima do maior rival, o Boca, na final mais maluca da história, que foi parar em Madrid. Foi a glória eterna. Gallardo resgatou a identidade do River, montou times que jogavam um futebol moderno, intenso e empilhou títulos. O River Plate é tradição, é resiliência, é futebol arte e tem uma das histórias de superação mais incríveis que o esporte já viu. Gigante! Voltando para o Brasil, a gente chega em São Paulo para falar de um time que nos últimos anos decidiu que ia ganhar simplesmente tudo. Estou falando da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras é outro clube com uma história riquíssima. Teve as academias de futebol, especialmente a segunda, com Ademir da Guia, Dudu, Leão. Um time que dava aula, que jogava por música. Era um espetáculo ver aquele time jogar. É um clube de origem italiana, com uma torcida absurdamente apaixonada e que já sofreu muito também. Passou por rebaixamentos, por filas de títulos, mas a torcida nunca abandonou. E essa lealdade foi recompensada. E como foi? A chegada do técnico Abel Ferreira transformou o Palmeiras numa máquina de competir e vencer. O cara é um monstro tático, montou um elenco fortíssimo e incutiu uma mentalidade vencedora que é impressionante. Ganharam 2 Libertadores seguidas, uma delas com aquele gol no apagar das luzes do Breno Lopes, uma arrancada heróica moderna. Ganharam Brasileirão, Copa do Brasil, Paulista. Os caras simplesmente dominaram o cenário nacional e continental. Hoje, o Palmeiras é sinônimo de organização, de um projeto bem-sucedido e de um time que sabe sofrer e sabe ganhar. É um elenco recheado de craques como o Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Dudu. É um gigante que acordou e parece que não vai voltar a dormir tão cedo. E para fechar nossa lista, a gente precisa ir para o Uruguai. Porque falar de futebol sul-americano sem falar do Uruguai é um crime. É a primeira potência do futebol mundial, bicampeã do mundo. E lá tem um clube que é a cara dessa tradição, dessa história, o Peñarol. O Peñarol é um dos clubes mais antigos e vitoriosos do mundo. Os caras simplesmente dominavam o continente no início da Libertadores. Ganharam as 2 primeiras edições, em 60 e 61.
Ao todo, são 5 títulos da competição. É o time de lendas como Spencer, o maior artilheiro da história da Libertadores, de Mazurkiewicz, de Morena. É um clube que respira história. É verdade que nos últimos anos, o Peñarol e o futebol uruguaio em geral perderam um pouco de protagonismo para o Brasil e para a Argentina, muito por conta da questão financeira. Mas a grandeza não se apaga. A camisa do Peñarol, a aurinegra, é uma das mais pesadas e tradicionais do mundo. O clássico contra o Nacional é um dos mais antigos e disputados do planeta. Ir a um jogo no estádio Campeón del Siglo é uma aula de história e de paixão. O Peñarol representa a garra charrúa, a capacidade de um país pequeno produzir gigantes do futebol. Eles podem não ter o mesmo poderio de antes, mas o respeito pela sua história é eterno. Por tudo que construiu, o Peñarol tem seu lugar cativo no panteão dos maiores da América. É isso, minha rapaziada. Chegamos ao fim da nossa lista, que eu sei, é polêmica pra caramba. Falar só de 5 é uma missão quase impossível. É deixar muito gigante de fora. Eu sei que tem gente aí gritando, cadê o Nacional do Uruguai? E o Olímpia do Paraguai? Tricampeão? E o São Paulo, o Grêmio, o Inter, o Corinthians, o Santos do Pelé? Calma, respira. A ideia aqui era só dar o pontapé inicial nessa resenha, trazer alguns nomes que são incontestáveis por sua história, torcida e conquistas. Mas o futebol sul-americano é muito maior do que isso. É um universo de clubes gigantescos, e cada um tem sua própria história épica para contar. Agora a bola tá com vocês. Quero saber a sua opinião. Qual time você acha que faltou nessa lista? Qual é o seu top 5 dos maiores da América do Sul? Deixa aqui nos comentários. Vamos debater, vamos trocar essa ideia na moral, com respeito, que é o mais importante. O seu comentário ajuda demais o canal a crescer e a gente a entender o que vocês querem ver por aqui. O futebol é essa paixão que une a gente, mesmo torcendo para times diferentes, então bora celebrar a grandeza do nosso continente. A resenha nos comentários tá liberada. Fechou? Muito obrigado a todo mundo que ficou comigo até aqui, de coração. A audiência de vocês é o que move tudo isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer e o mais importante, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tamo junto sempre, rapaziada. Aquele abraço, valeu e até a próxima. Fui!